Hoje, por acaso, não vou falar sobre o tema. No fundo, tudo vai sempre ter ao mesmo tema, mas eu não vou falar sobre o tema cristianismo relacional. Iremos possivelmente arrancar com isso em setembro outra vez. Mas durante este mês de verão, visto que há sempre muita gente que vai sair, gente que regressa, vão uns, vão outros, às vezes temos visitas, então para não estar a perder, para que alguns não percam, né, porque há interrupções, então eu irei falar, e aqueles que vierem cá, iremos falar daquilo que eventualmente desejamos ou sentimos falar no nosso coração. E hoje eu gostava de falar sobre o Cordeiro de Deus. Diga comigo, o Cordeiro de Deus. Nós cantamos músicas sobre o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, glórias ao Cordeiro, e eu sei que talvez para os mais, aqueles que já andam nos caminhos de Deus há muito tempo, já leram muito acerca disso, entendem o porquê dos Cordeiros, mas na verdade há muita gente que ouve falar do Cordeiro e não percebe porque é que é o Cordeiro, porque é que não é um gato ou um cão, ou porque é que não foi outro bicho qualquer, uma galinha, ou né, um outro bicho qualquer. Desde o início. E porquê é que eu vou falar sobre o Cordeiro? Porque nós precisamos de perceber a importância que o Cordeiro ainda tem na nossa vida hoje. Amém? A importância daquilo que foi o sacrifício do Cordeiro, o sangue do Cordeiro e a ação eficaz do Cordeiro na nossa vida. E quando nós percebemos isso, está tudo relacionado com a nossa identidade em Cristo, com a noção que temos de quem somos em termos de posição no reino dos céus, mas também percebermos que a nossa proteção é uma proteção que vem pela presença do sangue do Cordeiro na nossa vida. Amém? Espiritualmente falando. E há um tempo atrás, há umas semanas atrás, falando com alguém a propósito de algumas coisas negativas que estavam a acontecer, e eu voltou a mim esta necessidade de falar sobre a importância de... E Apocalipse diz que uma das armas pelas quais nós ganhamos e vencemos o inimigo das nossas vidas é através do sangue do Cordeiro. Não é com isso andamos aí a espalhar sangue por todo lado, mas é percebermos que a marca do sangue do Cordeiro está na nossa vida e que nós devemos reivindicar e usar essa declaração para também reivindicarmos a proteção divina sobre as nossas vidas. Eu cresci, como já expliquei várias vezes, num lar em que a minha mãe foi uma pessoa, desde muito cedo, assim que se aceitou Jesus no seu coração, ela teve experiências com Deus muito grandes, e ao fim de 3 meses de ser cristã, ela sentia-se impelida cada vez que via manifestações espirituais, mas não do lado da luz, mas do lado das trevas. E eu lembro muitas vezes da minha mãe lá na minha casa, sempre que às vezes iam lá vizinhas a casa e havia gente mesmo endemoniada, possessa, cheia de demónios, e lembro daquela gente a espernear-se no meio do chão, pareciam bichos, a transfigurarem-se, mudarem voz. Havia gente que quando abria a voz, até os vidros da casa estremeciam, alguns já estão todos aí, mas o mundo espiritual é real, é verdadeiro. E lembro muitas vezes que eu lembro da minha mãe muitas vezes que não sabia ainda muito bem como lidar com aquilo, mas ela tinha esta noção e ela só dizia: o sangue do Cordeiro tem poder, o sangue do Cordeiro tem poder. E às vezes só por estar ali a declarar e a proclamar o sangue do Cordeiro tem poder, as pessoas eram libertas. E os demónios fugiam daquelas pessoas. Os demónios não se manifestaram só no tempo de Jesus, eles continuam a existir. Hoje talvez não os vemos, porque eles hoje são mais inteligentes. Eles tentam não se manifestar, que é para não serem expulsos. Mas eu sou do tempo em que 1 quilo de açúcar... Não estou a brincar. Eu sou do tempo em que era raro o culto, a reunião de igreja, em que nós não víamos manifestações demoníacas a acontecer, em que nós tínhamos que lidar e trabalhar com essas pessoas. Portanto, das duas, uma, ou os demónios hoje são inteligentes e evitam vir com pessoas à igreja, ou então eles estão muito bem escondidos e assistem ao culto connosco. Mas eu não estou para falar hoje sobre demónios, que é para os irmãos poderem dormir de noite. Não quero estragar as férias. Mas esta é uma realidade. Bruxaria é uma realidade, feitiçaria é uma realidade,
eu cresci num ambiente em que isso aconteceu, eu sei os efeitos que isso pode. Eu não estou a falar dessas bruxas que tiram cursos por correspondência, não é assim? Eu estou a falar de gente que carrega mesmo sobre eles uma unção das trevas. Gente que tem pactos, que tem envolvimentos, há vários patamares de envolvimento, tal como na nossa dimensão espiritual da luz, há níveis de unção e há níveis de poder e de domínio na nossa vida, também há no lado das trevas. E há gente que é barra pesada. E sabemos que há coisas que acontecem, há coisas que, porque alguém não gosta de nós, vai uma bruxa, vai um bruxo e fazem coisas contra nós. E deixem-me dizer que eu não tenho medo disso. Sabe porquê? Porque a Bíblia diz que aos filhos de Deus não há feitiçaria, não há encantamento, não há maus olhados. Só se me atirarem com um olho de vidro à cabeça. Isso é que eu não sei, pode-me acertar. Não há maus olhados, certo? Não há nada que me possam fazer que atinja a minha vida e a minha casa. Porquê? Porque eu sou dele. E sou dele porque tenho a percepção de que o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz tem hoje o mesmo poder ainda na minha vida. É uma coisa eterna. Os seus efeitos... Eu não tenho sangue na minha vida. Nós dizemos que o sangue de Jesus corre nas nossas veias, mas na verdade não corre no sentido físico, literal. Significa os efeitos do sacrifício de Jesus. Os efeitos do seu sangue, que foi derramado para expiar, para pagar, para limpar, para lavar e remover da nossa vida tudo aquilo que era os efeitos de uma vida sem Deus. Eu tenho o sangue do Cordeiro na minha vida. A marca do sangue está na minha vida. E quando eu caminho nesta terra com passos firmes, sabendo quem sou em Cristo Jesus e sabendo que na minha vida o sangue do Cordeiro continua a ser um testemunho poderoso e eficaz para todo o mundo espiritual, que eu sou um filho de Deus, então eu recuso qualquer intervenção maligna na minha vida. Mas nós precisamos de perceber esta história do Cordeiro. O Cordeiro acompanha a história da vida do ser humano. Pela primeira vez que aparece um Cordeiro, nós vemos que Deus ordena um sacrifício em prol de uma pessoa. Quando nós lemos Gênesis 22, e como o tempo já vai, pronto, não vai por acaso, até vai mais ou menos, mas pronto. Quando lemos Gênesis 22, conta-nos a história de Abraão. Quem é que conheceu Abraão? Ainda bem, senão já ninguém cai nesta. Já não dizia esta há muito tempo. Pá. Certo? Algo? Conheço. Pois, eu também conheço, até conheço dois. E depois conheço o pastor Carlitos, que era o pai Abraão, que a gente gozava muito com ele. Cantávamos a música do pai Abraão. Abraão foi alguém que, como nós falámos há 15 dias, há 3 semanas atrás, foi chamado amigo de Deus. Amém? E por causa daquilo que Abraão fez, porque ele obedeceu e foi até ao fim, porque ele agiu em fé, porque ele creu em esperança contra a esperança, certo? Diz que Deus o chamou meu amigo. Nós podemos chamar Deus de nosso amigo, porque como não chamar Deus de nosso amigo? Mas ouvir Deus dizer acerca de uma pessoa como eu, imperfeita, não é? Com tantas fragilidades, com tantas vezes, com tantas teimosias, Deus olhar para mim e dizer-me assim, tu és meu amigo. Sabe porque é que Deus chamou Abraão seu amigo? Não foi porque ele fez tudo certo, foi porque Abraão creu. E a sua fé levou a fazer aquilo que Deus lhe pediu, a submissão ou a entrega ao cumprimento da vontade de Deus. Que na mentalidade de Abraão não fazia sentido, mas Deus tinha um propósito para trás. Quando Deus nos pede alguma coisa, mesmo que não faça sentido para nós, mas faz sentido para Deus. E isso significa que vai ter efeitos benéficos na nossa vida. No caso de Abraão, como vocês sabem, Abraão e Sara, já velhinhos, queriam ter filhos. E Deus promete a Abraão que eles iriam ser pais de muitas nações. Loucura! Maluqueira! E diz que Sara até se riu. Como é que eu com 90 anos vou ser mãe agora? E Abraão também. Mas diz que aconteceu. E aconteceu aqui não foi mesmo só com Maria. Maria, ela não tinha relações físicas com José, mas Sara ainda tinha com Abraão, que há aqui um motivo de louvor a Abraão.
grande Abraão, eu quero ser como Abraão, ter 100 anitos e ainda ser capaz de, não é? Isso é fantástico, não é? Então, não é? Já que somos filhos de Abraão, já que somos filhos da fé, vamos olhar também para estas coisas. Senhor, dá uma capacidade, a mim e à Maria, até aos 100 anos, até aos 90. E então, diz que Deus promete a eles um filho e depois há todo aquele episódio, começaram a ver o tempo a passar, Sara sugere a Abraão, olha, estou a ver que isto não vai dar nada, não é assim? E diz, olha, tens aqui a tua serva, Agar, olha coisa. E claro, Abraão também não discutiu muito. Pronto, se é o que tu queres... Houve poder saltar a cerca com a autorização da mulher, não é? E Abraão, lá foi. Então fez um filho a Agar. Só que esse não era o filho da promessa. Por isso é que ainda hoje temos problemas, porque daquela relação nasceu Ismael. E do Ismael surgiram os ismaelitas, que é hoje todas as nações árabes. Mas este não era o filho da promessa. Mas mais tarde, depois daquele episódio todo, nasce Isaac. Isaac, sim, Isaac era o filho da promessa, a quem Deus mais tarde, não é? E nas suas descendências chamou Israel. Então, Isaac nasce, é o seu filho, ele cresce, e em determinada altura, Deus diz a Abraão, Abraão, eu quero que tu me sacrifiques o teu filho. Eu quero que me dês a coisa mais importante que tu tens na tua vida. Eu quero que me dês a tua vida. E notem, não sei se percebem o que é que eu vou dizer, talvez os pais consigam perceber isto. Há uma altura que a nossa vida não é a nossa vida, é a vida dos nossos filhos. Eles é que são a nossa vida, porque facilmente nós daríamos a nossa vida por eles. Agora, pegarmos no nosso filho, em circunstâncias tão espirituais, tão sobrenaturais, fora da mãe, salvo seja, não é? Mas fora do prazo, sobrenaturalmente aquele filho veio, e Deus pede, dá-me. Isto parece mas não parece loucura, não parece contrassenso. Então Deus fez-me acreditar que eu ia ser pai. Deus consegue tudo isto, dá-me um filho e agora está-me a pedir o meu filho. Mas deixem-me dizer que a vontade de Deus às vezes parece loucura à nossa mente. Mas Deus tem um propósito. E Abraão, e é aqui que ele é chamado de amigo. Porque Abraão creu na promessa. E sabe como é que eu sei que ele creu na promessa? Porque ele pegou no seu filho e ele caminhou em direção ao monte para sacrificar o seu filho. E o seu filho, que já percebia mais ou menos, não de smartphones nem de tablets, assim que soube que iam a caminho de um sacrifício, ele perguntou onde é que está o cordeiro. Em algumas versões, na maioria das versões, está traduzido por carneiro, mas na verdade também pode ser traduzido por cordeiro, no inglês. Há um cordeiro. Só que não havia. E Isaac pergunta... Abraão, oh pai, então mas a gente vai fazer um sacrifício, mas vamos sacrificar o quê? Então a gente não tem animal. E Abraão, em fé, diz, Deus proverá. E quando chegou lá acima, meus irmãos, isto não é história, isto não é filme de Hollywood. Isto é história real, não é ilusão. Mas isto ensina-nos às vezes acerca do facto de que Deus sempre providenciou um cordeiro para aquilo que era preciso ser alcançado, para a vitória e para a substituição das nossas vidas em passarmos por determinadas situações. Isaac chega lá acima com o seu pai, montam, constroem um altar com pedras e madeira e quando chega à altura de colocar um animal, ele pega no seu filho. Vocês conseguem imaginar assim um bocadinho do que é a situação? Vocês conseguem... Porque não só é difícil Abraão sacrificar Isaac, como o próprio Isaac de repente... Se é uma criança que percebe que faltava um animal para o sacrifício, portanto era uma criança que já estava numa idade que percebia as coisas. E de repente ele percebe que o pai vai sacrificá-lo a ele. E sabe, e percebam uma coisa. Isto não é por acaso. Abraão veio da terra dos caldeus. Certo? Que era a terra do caldo verde e do... Não. Vinha da caldeira. Que era uma terra onde era normal, de tempos a tempos, sacrificarem crianças. Deus usou a linguagem que Abraão conhecia para provar até onde é que Abraão cria nele. E Abraão, eu pergunto-me a mim mesmo, será que Abraão não pensou, espera lá, eu pensei que isto era um Deus diferente.
Afinal, este é um Deus também que pede os nossos filhos em sacrifícios vivos. E o filho aqui reflete aquilo que para nós é mais precioso e mais importante da vida. Mas quando Abraão chega lá acima e ele coloca Isaac sobre aquele altar, eu não sei se ele teve que atar o filho. Possivelmente. Porque os sacrifícios tendem a fugir. Certo? Os animais tendem a fugir. A criança, com certeza, entrou em pânico. E ele teve que amarrar o seu filho para o pôr sobre o altar. Mas diz a palavra de Deus em Gênesis 22, que diz que... deixa-me lá ver se eu apanho aqui, porque eu não queria ler isto tudo. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, o amarrou, aliás, a Isaac, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Sim, mas consegue imaginar a cena? Um filho vosso perceber que vai ser sacrificado e começa a reagir, a gritar. E Abraão amarrou e colocou sobre o altar. E diz que pegou no cutelo, versículo 10 do capítulo 22. Estendendo a mão, pegou no cutelo para sacrificar a seu filho. Mas diz que no momento em que ele ia para sacrificar o seu filho, ele estava mesmo disposto a fazê-lo. Diz que um anjo disse, não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus. Agora eu sei que tu amas a Deus. Agora eu sei que tu respeitas Deus. A um nível, agora sei que na tua relação com Deus, o teu relacionamento com Deus não é um relacionamento blá blá blá, uíscas saquetas. É um relacionamento em que realmente estás disposto a entregar a tua vida. O que de mais belo e precioso e importante tens na tua vida. E no fundo estamos a falar de relacionamento. Agora eu sei. Eu vi. Foi um teste. Deus nunca quis, porque Deus não era igual aos deuses da Caldeia. Deus não sacrifica crianças. Mas Deus quer ver até onde é que nós o amamos. E muitas vezes somos levados a ser questionados sobre aquilo que nós temos tanto como nosso. E diz que quando... Visto que não me... e ele diz... Porquanto agora sei que temes a Deus, e temor não é medo, é respeito, visto que não me negaste o teu filho. E vejam esta expressão, o teu único filho. E por causa desta aliança que Abraão fez com Deus, Deus mais tarde conosco, por causa de Abraão, fez a mesma coisa. Ele nos amou tanto que não negou o seu único filho. Mas Deus sim sacrificou o seu próprio filho no altar da cruz. Deus sempre providencia um cordeiro. E diz no versículo 23, e nisto levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um cordeiro. Diz que estava embaraçado por uma série de coisas, e Abraão foi lá, tomou o cordeiro, noutras versões diz carneiro, e diz que ali ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Pelo que chamou Abraão àquele lugar, Jeová Jiré. E Jeová Jiré significa, no monte o Senhor proverá. Deus é o Deus da provisão. E na sua provisão, Deus sempre providencia um cordeiro de substituição. Diga comigo, cordeiro de substituição. E é importante percebermos a forma como Deus trabalha. Pela segunda vez, mais tarde, nós encontramos Deus a pedir que se use um cordeiro por uma família. Aqui nós tivemos um cordeiro por uma pessoa. Um cordeiro em lugar de Isaac. Mas quando chegamos ao Egito, Deus pede um cordeiro em lugar da família. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar que em Êxodo, no capítulo 12, versículo 3 por aí afora, nós sabemos que o povo de Israel estava no Egito há muitos anos e começaram a pedir por serem libertos. Deus envia Moisés. Conhecem a história das 10 pragas, no mínimo já viram o filme Os 10 Mandamentos, ou O Príncipe do Egito, e sabem que houve ali uma negociação e de cada vez que Moisés ia falar com o faraó para deixar o povo de Israel sair do Egito, diz que o seu coração cada vez mais se endurecia e Deus fazia, as pragas eram sinais. Reparem, as pragas não eram julgamentos, os julgamentos veio depois. As pragas eram sinais e manifestações do poder de Deus, para que o faraó percebesse com quem é que estava a lidar. Faraó, estás a lidar com alguém que é maior do que tu, pá. Egito, na altura, era o maior império da terra. Até que chega a última praga. Certo? E a última praga não é a mulher nem o marido. A última praga ali era esta.
é que à meia-noite daquele dia, determinado dia, o anjo da morte iria passar pelo Egito e iria ceifar os primogênitos. Mas Deus deu instrução a Moisés. Atenção, o anjo da morte, quando passar, ele vai passar por todas as casas. Ele vai passar por todas as famílias. E ele vai procurar pelo filho primogênito de cada família. Mas a única forma das famílias estarem protegidas é fazerem o seguinte: a família junta-se, sacrifica um cordeiro, cozinham-no, e aqui entra a segunda vertente gastronómica de Deus. Cozinham o cordeiro, façam pães asmos, sem fermento, dizendo o seguinte: uma nova vida está aí à nossa frente, sem o fermento, sem a vergonha do Egito, sem as coisas daqui atrás, estas mentalidades. E depois, com o sangue desse cordeiro, vocês vão pintar as ombreiras das... Não era pintar tudo, não é? Era só meter lá uma marca. Porque deixe-me dizer, se, porventura, a Bíblia não diz, mas se houve famílias dos israelitas que não obedeceram a este princípio, também eles foram tocados pela mesma praga. Aquilo que os tornou imunes àquele momento, àquela circunstância, àquela forma de Deus trabalhar com aquele povo mau e que martirizou o povo de Israel. E àquele rei tão mau, aquele imperador. O sangue. Um cordeiro em lugar de uma família. Um cordeiro em lugar de um primogênito. Então, à meia-noite, passou o anjo da morte e por cada casa que passou e viu o sangue marcado nas ombreiras. Não tocou naquela família. Deus sempre providenciou. E Deus sempre pede um cordeiro. Agora é interessante nós percebemos o seguinte: tal como Abraão, Deus usou uma linguagem que Abraão conhecia. Porque na Caldeia, certo, eles sacrificavam muitas vezes crianças aos deuses. Então Abraão percebeu para lá: Deus está-me a pedir afinal para eu sacrificar. O interessante neste episódio do Egito é que o cordeiro, os animais, os carneiros, os borregos, eram normalmente alvo de adoração por parte dos egípcios. E é por isso mesmo que Deus escolhe exatamente este animal, que era usado para rituais de adoração a um Deus que eles tinham, que era Ares, que era simbolizado por uma cabra. Então os egípcios usavam cordeiros para sacrificarem aos seus deuses. E quando Deus... por exemplo, em Êxodo no capítulo 8, 26, quando é trazido a Moisés esta instrução, Moisés diz assim: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus. Deixem-me dizer aqui. Exato. Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos nós ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. Então, Moisés e o seu povo perceberam que este acto de sacrificar um cordeiro não podia ser fora de portas. Tinha que ser feito no secreto. Mas Deus usa aquilo que era a linguagem da idolatria do Egito. Deus usa aquilo que era o objeto com que eles usavam para as suas adorações demoníacas e profanas, para matar aquele princípio e libertar o povo através do cordeiro. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Se calhar não me estou a explicar muito bem. Certo? Isto era... capítulo 12, versículo 23, perdão. A ver se eu me consigo aqui orientar, porque isto foi umas notas que eu tirei aqui à parte. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará àquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para ferir. Assim, o próprio acto, que é considerado pelos pagãos como o maior crime, é o meio que Deus escolheu para o povo se reaproximar de Deus. Não acham isso estranho? Deus fez o mesmo com Abraão. Deus usou aquilo que era profano e era talvez o auge da idolatria demoníaca na Caldeia para fazer Abraão aproximar-se de Deus. E no Egito Deus usa exatamente a mesma linguagem. Aquilo que até agora era consagrado aos demónios, a partir de agora eu vou usar isso para ser consagrado e vos aproximarem de Deus. Isto parece um contrassenso. Deus é louco, gente.
Claro, o cordeiro, o bichinho, mansinho, fofinho, não é? Aquele exemplo de mansidão, de humildade, tal, certo? Também tem a ver com isso. Mas Deus usa aquilo que é loucura. Não é por acaso que Deus usa sacrificar o seu próprio filho na cruz, onde eram sacrificados os malditos. Jesus foi crucificado como se fosse o maior ladrão, o maior bandido. Onde havia lugar de maldição, tornou-se lugar de bênção e de vitória para o povo de Deus. Deus usou uma vez mais a linguagem do oposto para iniciar um novo caminho e aproximar as pessoas de Deus. Deixem-me dizer, gente, que não importa o caminho onde às vezes as pessoas estão, não importa até o lodo ou até a profundidade onde as pessoas estão, muitas vezes é no lugar e através da maneira negativa em que nós vivemos que Deus usa para nos aproximar dele. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer ou estou a falar? Deus usa a loucura. E por isso, mais tarde, quando Jesus, chamado o Cordeiro de Deus, vai à cruz, Deus usa uma imagem, Deus usa um altar que era usado para coisas negativas. E Deus quebra esse paradigma. E Deus quebra essa mentalidade. E Deus diz e mostra uma vez mais, ao seu amor não há nada que impeça o seu mover. Deus até usa o altar dos demónios para, se quiser, fazer ali uma igreja. Deus quebra o poder do inimigo. E aqui aparece o poder do Cordeiro de Deus. E não é por acaso que a morte de Jesus na cruz foi considerada escândalo para os judeus. Como é que é possível Jesus ser filho de Deus? Como é que é possível ele ser o Messias? Como é que é possível ele tão pouco ser sacrifício que nos seja eficaz? Se ele morreu como um maldito. Escandaleira. E diz que para os gregos tinham mania que eram inteligentes. Diz que era loucura. Mas, irmãos, os caminhos de Deus são sempre contrários à nossa perspectiva e à nossa lógica humana. Mas Deus sempre proverá um cordeiro. Deus sempre proveu um cordeiro. Amém? E mais tarde, em Levítico, nós encontramos Deus a levantar, uma vez mais, a substituição de um cordeiro a favor de uma nação. E aí encontramos a história, mas não vamos ler, porque senão os irmãos já estão a pensar em chanfanas e coisas do género, certo? Um cordeiro. Mas em Levítico, os irmãos podem ler depois em casa, no capítulo 16, que falam-nos acerca do facto de que era oferecido um cordeiro em favor de toda uma nação. Então temos um cordeiro em favor de uma pessoa, temos o cordeiro em favor da família, temos um cordeiro em favor de uma nação e depois chegamos a Jesus, o cordeiro em favor de todo o mundo. O cordeiro, diga comigo o cordeiro. Deus sempre providenciou um cordeiro. E o cordeiro não vem em forma, muitas vezes, de mansidão, vem em forma de loucura, vem em forma de incompreensão, vem em forma de mexer com todas as nossas compreensões. Por isso é que eu digo, gente, cristianismo é para gente maluca. Porque o reino de Deus funciona completamente ao contrário de qualquer coisa que a gente conheça. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa de métodos e de maneiras e de lógicas que a nós às vezes nos ofendem e nos mexem. E Ele continua a fazer isso. E eu oro para que Ele continue a fazer isto no meio da igreja. Que Ele nos continue a chocar e a ofender na nossa mente e no nosso coração. Porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus, porque Jesus aparece nesta terra, enviado por Senhor, pelo Pai. E diz que a primeira altura que aparece esta expressão, diz que Jesus vem ter com João Batista, e João Batista estava a batizar pessoas, diz que ele era a voz que proclamava do deserto, que estava a preparar o caminho do Senhor, e diz que quando viu Jesus, ele, o profeta João Batista, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que vai ser sacrificado. Este é aquele que Deus providenciou. Esta é a provisão de Deus em favor não apenas de uma pessoa, não apenas de uma família, não apenas de uma nação, mas para todo o mundo. E através dele, Deus reconciliou o mundo consigo próprio. Deus providenciou Cordeiro. Mas nós temos esta ideia de que Jesus, tal como os cordeiros, é alguém... E por isso é que às vezes também achamos que ser crente é ser totó. Ter um espírito manso não é deixar fazer tudo por cima de nós. Ter um espírito manso, essencialmente, é alguém que se deixa liderar e conduzir. Jesus não veio para ser um coitadinho. Jesus surge como Cordeiro de Deus. A provisão, a substituição que nós iríamos ter que lá passar pela cruz. Mas Jesus foi o nosso substituto. Não é isso que nós queremos? O Cordeiro.
E por causa deste cordeiro, porque nós não éramos de Abraão, nós não somos Abraão, nós não somos o povo que estava no Egito, nós não somos o povo que andou pelo deserto, nós somos hoje o povo, herdeiros espirituais de toda essa herança. E por isso era importante para nos tornarmos herdeiros e continuação deste sonho e projeto de Deus, que também Deus para nós providenciasse um sacrifício e providenciasse um cordeiro. Só que este último sacrifício, diz em Hebreus, foi um sacrifício eterno. Nos conferiu uma melhor e mais excelente aliança com Deus. Uma aliança eterna que nunca mais irá mudar. Então eu caminho os meus dias e tu deves caminhar os teus dias sabendo eu tenho uma aliança com Deus. Porquê? Porque Deus providenciou um cordeiro. E o que é que o cordeiro fez? Foi sacrificado. E o que é que aconteceu? Ele derramou o seu sangue. E o seu sangue derramado faz o quê? Limpou-me, lavou-me e é uma marca de justiça na minha vida. Quem anda na luz, como ele na luz está, diz que tem comunhão uns com os outros. E diz que o sangue de Jesus o purifica e lava de todas as cenas. Então eu caminho na luz. E o que é a luz? A luz é a revelação. A luz é a presença de Deus na minha vida. Mas ela veio até mim porquê? Porque eu aceitei na minha vida o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz. E ao aceitar na minha vida o sacrifício do Cordeiro de cruz, eu aceito o sangue que lá foi derramado em meu favor. Não foi apenas aquele momento, o efeito colateral do sangue de Jesus continua ativo na minha vida. Então eu levanto de manhã e eu caminho nesta certeza que eu em mim mesmo jamais teria conseguido alcançar isto. Mas Deus, uma vez mais, providenciou um cordeiro. E o seu sangue está na minha vida. Então eu caminho e eu digo, o sangue de Jesus está na minha vida. O sangue do cordeiro tem poder na minha vida. O sangue do cordeiro é uma marca na minha alma. O sangue do cordeiro é a garantia perante o mundo espiritual de que eu sou um filho de Deus. De que eu estou justificado, que eu estou purificado, que eu estou reconciliado com Deus, que eu ando e me movo num patamar superior àquilo que as outras pessoas vivem. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? O interessante neste último sacrifício é que enquanto os outros 3 sacrifícios foi exigido um passo inicial de obediência, aqui quem deu o passo de obediência foi o próprio Cordeiro. Deus não disse, vocês me obedecerem, Jesus vai à cruz. Por isso é que Jesus se fez homem, para nos representar enquanto seres humanos naquilo que é a obediência. Porque Jesus obedeceu e obedeceu à morte de cruz, diz lá em Hebreus, certo? Ele foi glorificado, ele foi exaltado. Ou seja, a ação dele foi toda. Mas Deus hoje diz-nos assim, mas se tu te renderes, se tu vieres a mim, se tu me aceitares na tua vida, se tu aceitares o meu sangue, o meu sacrifício, o meu senhorio na tua vida, tu vais ver cada vez mais este sangue fluir na tua vida e proteger-te e limpar-te e purificar-te e levar-te para lugares onde tu nunca pensaste. Por isso venham, submetam-se à poderosa mão de Deus e deixem que Ele vos exalte na altura certa. E o que é nos exaltar, gente? É quando há coisas que se querem exaltar acima de nós. Problemas, circunstâncias, ataques espirituais na família, no emprego, em qualquer circunstância. Deus diz, sujeitem-se. O sacrifício já foi providenciado, o Cordeiro de Deus já foi sacrificado, o sangue do Cordeiro já está em ação na minha vida. Eu tenho uma marca em mim. Então, como não viver nesta identidade e nesta vivência? Porque eu tenho o sangue do Cordeiro. E eu vivo para Ele. Jesus obedeceu primeiro que eu. É que muitas vezes nós olhamos para Jesus e queremos fazer as mesmas coisas que Jesus fez no seu ministério terreno. Mas poucos de nós estamos dispostos a obedecer. Obedecer é uma das chaves principais para vermos Deus a trabalhar na nossa vida. E às vezes Deus apenas quer ver até onde é que nós estamos dispostos a ir. Ele na verdade não precisa daquilo que Ele nos está a pedir.
ou aquilo que Ele nos está a dizer. Mas Deus quer ver até que ponto é que eu estou disposto, quando é necessário, também eu, apresentar-me em sacrifício vivo. O princípio de Deus é este: Deus sempre providencia. Alguém percebeu o que é que eu disse esta manhã? Nem eu sei se percebi. Não estou brincando. Cordeiro de Deus. E por isso, quando nós nos juntamos e cantamos e lemos os livros de Apocalipse e outros, em que encontramos o céu cheio de louvor, o céu cheio de glória, com extravagância, com gente a chorar, a gritar, com apaixonada a louvar a Deus, está lá, leiam a Bíblia. Porquê? Porque estão diante do Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. E um dia todos nós vamos estar lá. E João diz que viu uma visão do céu. Multidões de pessoas vestidos de branco, mas não quer dizer que a gente vamos lá estar em cima vestidos de branco. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Foi assim que ele viu. Vestes resplandecentes, vestes de pureza, de luz, de justiça. Mas toda a gente vai estar ali, focados em Jesus. Não apenas o Jesus, mas o Cordeiro. O Cordeiro. O Cordeiro. Há aqui uma mensagem profunda, alta, poderosa, que nós precisamos nos apropriar. O Cordeiro. E Ele é o meu Cordeiro. Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, logo tirou da minha vida. Ele tirou! Eu não sou mais um pecador. Eu tenho o sangue do Cordeiro na minha vida. E esse sangue do Cordeiro faz-me caminhar sem medo. E quando, às vezes, nós começamos a ser apertados, porventura, às vezes, sofremos alguns ataques. E eles vêm em todo o tempo e em toda a hora. Mas uma coisa eu acredito. Quanto mais convictos e mais fortes estivermos nesta percepção, o sangue do Cordeiro está na minha vida. O sangue de Jesus tem todo o poder na minha vida. Nós vamos ver coisas acontecerem. Ou então vamos deixar de ver coisas a acontecer. As coisas menos boas. A nossa justiça está no facto de que Deus providenciou também para nós um sacrifício. Devíamos ser nós a sacrificar-nos, mas Ele sacrificou. Ele verteu o seu sangue e esse sangue hoje tem poder. E o inferno detesta esta mensagem. Satanás detesta esta mensagem. Os demónios detestam esta mensagem, porque foi isto que os derrotou. Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue para que nós hoje estivéssemos aqui vivos da Silva. E para que fôssemos chamados amigos de Deus. Crês nisto? Acho isto tão fantástico. Perceber ao longo da história que aquilo que normalmente nos afastava de Deus, Deus usou isso como meio para nós virmos a descobrir a sua graça. Abraão, os egípcios, o povo de Israel no deserto e depois Jesus na morte da cruz. Não acham isso fantástico? Está bem, fica assim combinado.